Olá pessoal, estamos aqui hoje gravando mais um Traços Cast. E hoje eu trouxe uma grande inspiração para mim. Na verdade é o homem que me ensinou a contar a história. Sem ele eu não estaria onde eu estou, nem nos negócios, muito menos viva. Já vou pedir desculpa, porque eu não vou conseguir chamar ele pelo nome dele. Apresento a vocês o José Herculano da Cruz Filho, para muitos Laninho, para mim, Ded. Seja bem-vindo, Ded. Que bom, Carol. Foi muito bom estar aqui, sabendo que você cada dia mais está evoluindo em tudo aquilo que você faz. E uma alegria muito grande de participar de um evento igual esse aqui agora, neste momento, e sendo você como anfitriã. Que bom. Muito obrigada. Aprendi com o melhor, né? Assim, eu te chamei aqui e insisti tanto para você vir, porque eu sei que você tem histórias incríveis para contar. E eu queria falar um pouquinho da nossa empresa, né? A nossa empresa que começou lá em 48 com o vovô, já tem mais de 70 anos de empresa. Você é a segunda geração da empresa, nós estamos caminhando para a terceira. E é isso, eu queria contar um pouco dessa história, que é a história que me inspira todos os dias, que me faz ser quem eu sou. E eu queria compartilhar isso com as pessoas, que como eu disse, né, na introdução do podcast, minha ideia aqui é compartilhar com as pessoas ideias que me inspiram e não ficar só dentro das famílias ou das empresas. Então, a minha principal história está aí para você contar ela hoje. Certo. A história que a gente sabe, né, é que de caminhões começou bem antes. O meu avô, o Alcebiades, ele já tinha caminhão na década de 30. E meu pai, muito novo, aprendeu a dirigir caminhão. E andou trabalhando um pouco nesse caminhão, que era um Internacional D30, de 1930. Dali, depois, com o falecimento precoce do meu avô, o meu pai foi em busca de oportunidades. Ele tinha 17, 18 anos, já tinha carteira de motorista, e sempre teve uma paixão muito grande por caminhão. Daí ele trabalhou no Rio de Janeiro, depois entrou numa companhia chamada Companhia Ferro Brasileira, ali na região de João Monlevade, Nova Era, isso no ano de 1940, 42. Ele trabalhou nessa companhia durante alguns anos, depois saiu, teve outros trabalhos, mas a paixão era o caminhão. Aí foi morar em Ervália, porque lá tinha cargas, que é o que mantém o caminhão, são as cargas. E trabalhava lá e conseguiu comprar metade de um caminhão. Na época era um Ford de 1942, o ano já era 47. Em 48 ele adquiriu o seu primeiro caminhão, assim, vamos dizer assim, primeiro inteiro, né? E daí trabalhou, criou a família lá, e a gente criando junto com ele, sempre apaixonado também por caminhão, apesar do caminhoneiro, né, ter assim, entre aspas, assim, não um nome muito bom, porque o cara é o peão, né, o verdadeiro peão, não é um peão que monta em boi, mas é o peão que dirige o caminhão. Mas a gente notava que o caminhão era importante e o caminhoneiro mais importante. Principalmente nas épocas assim, de festas, né? Final do ano, época da Semana Santa, porque meu pai transportava o café da Interamericana, lá de Ervália, para o Rio de Janeiro, ou então aqui para Juiz de Fora, e voltava carregado com outros tipos de carga, principalmente de gênero alimentício. E a gente notava que os comerciantes da cidade falavam, poxa, que meu pai chamava-se José Herculano da Cruz, mas todo mundo conhecia como Zito, que era o Zito Chofer. E o pessoal começava a perguntar lá para minha mãe, para a gente, seu pai vai chegar quando? Seu pai vai chegar quando? Por quê? Mais ansioso que vocês, né? Dentro do caminhão do meu pai estava os alimentos importantes para as épocas de final de ano. E também na época da Semana Santa, vinha os bacalhau, vinha um monte de coisa. Que dia que vai chegar? Que dia? Então eu vejo hoje aí nos supermercados grandes aí, esses arroz, que eles falam o arroz goiano, e esse arroz aí, eles falavam, o seu pai vai chegar aí com arroz Piemonte, que era um nome na hora que não era arroz ensacado, ele vinha no saco grande.
para depois vender os No quilos nos granel. armazéns. E aquilo emocionava a gente saber que meu pai era importante, né? A padaria perguntava: que dia que seu pai vai chegar com um caminhão cheio de farinha? E todo mundo falava isso aí. Então a gente sentia importante que o nosso pai era importante. E a profissão dele também era. Isso aí acho que leva a minha próxima pergunta para você, que é uma coisa que eu tô tentando extrair de todo mundo que vem aqui, né, e dos que virão também. Por que seguir o caminho do empreendedorismo, continuar a empresa que o Vozito começou e não seguir outra carreira que poderia, entre aspas, ter lá, ser um pouco mais fácil, ou enfim. Por que você quis seguir esse caminho dele? A gente gostava, né? Igual a paixão vinha por caminhão, né? O meu pai queria que a gente estudasse, tivesse um curso superior, não interessava o que é, ser médico, ser engenheiro, mas alguma coisa ele queria. Ele falou: o caminhão é muito sofrido, na época as estradas eram de chão e tal. Então ele sempre falou: não, você tem que seguir outras coisas. Mas a gente começou a trabalhar muito cedo, e aí foi apegando. Você via que cada dia o movimento era um pouquinho melhor, entendeu? O meu pai, quando veio para Juiz de Fora, ele foi convidado a vender querosene aí na região da Zona da Mata, porque naquela época tinha pouca eletricidade, né? Então o consumo de querosene para iluminação era utilizado também em fogões, geladeira. Então ele conseguiu fazer uma grande expansão aí, aumentou a venda, né? E foi em frente e teve que expandir para dentro do estado de Minas, não só a Zona da Mata. Precisou de adquirir outros caminhões, aí meus irmãos foram entrando, trabalhando. E aí, com isso aí, veio uma oportunidade, porque o querosene era comprado da Shell, a maior parte, comprava-se também um pouco da ESSO e um pouco da Texaco. Então a gente via a oportunidade que eles sempre pediam, né, essas companhias de petróleo, que faltava caminhão para fazer a entrega de gasolina, de óleo diesel nos postos. E às vezes os caminhões do meu pai, quando chegava de viagem, então os caminhões dele faziam entrega de gasolina, de diesel, antes de pegar outra carga para seguir em frente para a venda de querosene. Aí meu pai, o que aconteceu? Ele foi compra um caminhãozinho aqui, comprou outro e tal, para a gente continuar transportando, né? E foi aumentando. E daí a gente transportava os transportes eram feitos através de uma cooperativa, que meu pai já tinha ajudado a fundar essa cooperativa em anos anteriores. E a gente fazia esse trabalho nas companhias de petróleo. Como eu não viajava, então eu e meu pai ficava tomando conta desses caminhões de entrega. De manhã eu ia até Chaco, ver as entregas que tinha que ser feitas. E aí começou a veia comercial, né? Aí começou aquele negócio, precisa caminhão, foi comprando. Aí aqui em Juiz de Fora tinha o depósito da Shell, tinha um depósito da ESSO, o da Tranchique, da Ipiranga e o da Texaco. A Herculano prestava serviço para Texaco e Shell. Até que chegou um determinado momento, quando chegou aí uns 10 ou 12 caminhões, já não podia mais uma empresa trabalhar para a Copertrans, que a Copertrans era os cooperados. Aí houve a necessidade, isso aí foi em 1975, do meu pai ter que fundar uma empresa. Entendi. Aí ele fundou a José Herculano da Cruz e Filhos Limitada e colocou nós, os 5 filhos, como sócio dele. E aí começou a história da Trans Herculano. Que é a que a gente conhece até hoje. Exatamente. Que anteriormente tinha a José Herculano da Cruz, firma individual, que era a que vendia querosene e começou isso aí aqui na região aqui de Juiz de Fora. Entendi. E a Herculano daí transportava petróleo, depois veio transportar o fluxo maior era de óleo combustível, que atendia as usinas, as indústrias aqui de Juiz de Fora, né? E mais as outras indústrias da região. E chegou até que o carro principal nosso, o carro-chefe, né, era Cimento Barroso, que hoje é chamado Rolcinha ali em Barroso. Essa história eu quero que você conte, porque uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo muito na nossa história,
e que eu acho muito importante para os empreendedores que querem montar um negócio, eles precisam entender que o resultado não vem da noite para o dia. E que muitas vezes você precisa plantar para colher lá na frente. Ou então, eu já ouvi esse termo algumas vezes falando assim, a gente precisa servir primeiro. E eu vejo muito isso na nossa história, assim, tem uma história do vovô com isso, que você já me contou uma vez, mas a entrada na Cimento Barroso foi por um servir primeiro, não foi? A Cimento Barroso, ela tinha vários transportadores, né? Que transportava o óleo, o consumo dela era muito alto. Era em torno aí de 6 mil toneladas mês. Então ela tinha vários transportadores. Até que um dia, a Petrobras colocou algumas empresas associadas dela, quer dizer, pertencia ao grupo Petrasa, né, que era Petrobras Transporte. E aí duas delas aqui da região nossa, do Rio de Janeiro, era a Liderbras e a Transporte Itaipava. Então, os transportadores, todos eles, passaram a pertencer, a transportar, a ser agregados dessas duas transportadoras. E nós começamos, parte dos caminhões nossos fazia Liderbras, parte Itaipava. Certa vez ali, próximo a Santos Dumont, houve um acidente com uma carreta própria da Itaipava. E ali entornou óleo, combustível, parou a captação de água da cidade de Santos Dumont. Então ali foi um processo ali que eles precisavam de caminhões-bomba para transferir o óleo de dentro da carreta acidentada, para depois seguir destino e recuperar, para depois fazer o destomamento da carreta, que é para diminuir a poluição que estava havendo naquele local e fazer a limpeza da pista lá, do local. E aí eles perguntaram se a gente tinha um caminhão-tanque com bomba para fazer esse trabalho. E daí nós fizemos. O caminhão ficou ali durante uns 10 dias. Quando terminou o processo todo, nós levamos o resto do óleo lá para Barroso, a Petrobras, junto com a Itaipava, tinha acertado com a outra transportadora de ficar sozinha no transporte do óleo da Cimento Barroso. E aí, o que eles fizeram? Como a gente tinha feito esse trabalho para eles, e a gente, na realidade, não tinha nem cobrado, né? Porque eu acho que numa situação dessa, a gente tem que ser parceiros. Eles direcionaram todo esse transporte para fazer através deles, mas que a Herculano fizesse. E durante alguns anos nós fizemos isso aí, transportamos essa quantia aí da Barroso inteiro. Anteriormente era do Rio de Janeiro e de Volta Redonda, depois com uma mudança aí, por estratégia aí da refinaria de petróleo, esse produto passou a vir da Regap de Betim, e aí ficamos trabalhando. Então quer dizer que um serviço, entre aspas, gratuito, que que a empresa realizou sem precisar, não tinha obrigação de fazer e não recebeu por isso, no fim, transformou num grande impulso para o crescimento da empresa, porque gerou um novo cliente, fluxo de carga, tudo que precisava para a empresa. Tudo que melhorou. E isso aí durou, né, até o ano de 1979, 78, 79 praticamente, porque, na realidade, quer dizer, o transporte em si no Brasil, né, ele tem muita variação, seja por consumo, seja por vários fatores, inclusive por fatores de legislações. Em 79 veio uma legislação aí. Empreender no Brasil já é complicado, loucura. Mas em 79 o Conselho Nacional do Petróleo, que hoje é a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ele determinou na crise do petróleo que todas as empresas cimenteiras, ou então cerâmicas, estavam proibidas de consumir óleo e combustível. E seria o carvão vegetal. Quer dizer, a gente, na realidade, a Herculano tinha em torno aí de 30, 40 carretas que trabalhavam só nesse segmento.
Isso aí representava 70% do faturamento. Aí uma caída, né? Como você está lá em cima de uma árvore e alguém te tira uma escada e falou, agora você se vira. Vai pular, vai cair. Daí foi preciso que a gente mudasse. Tem que mudar. A carreta vai fazer o que com a carreta? Vai sobrar carreta no Brasil inteiro. Carreta de óleo e combustível. Aí veio outra oportunidade. Naquela ocasião, tinha sido lançado 2 anos antes o polo petroquímico de Camaçari. Sim. Então a área química estava muito boa. Quer dizer, começando bem naquela época. Soda cáustica que era transportada em Tambu passou a ser transportada em carretas tanque, em caminhões tanque. Eles estavam montando aqui em Juiz de Fora a Companhia Paraibuna de Metais. E com falta de óleo combustível, eles não conseguiam cota para aquecer os fornos deles ali, que tem um aquecimento de combustível e depois passa a ser alimentado pelo próprio minério, né? E eles precisavam de diesel e de óleo combustível e não conseguia a cota. Mas nós tínhamos a José Herculano da Cruz, que era uma empresa TRE, transportador retalhista de óleo diesel, querosene. Então nós fornecemos para eles. Nesse fornecimento, nós descobrimos que eles iam produzir ácido sulfúrico. E que eles iam consumir uma parte e outra parte seria lançada no mercado. Aí eles falaram, ó, se vocês tiverem carreta para esse produto, o tanque, a gente consegue direcionar alguma coisa para vocês. E aí nós investimos. E aí começou a nossa história com o ácido sulfúrico. Trocamos as carretas de óleo combustível por carretas de ácido sulfúrico, de soda e do próprio produto químico. E iniciamos ali. E aí veio outras oportunidades. Transportar ácido sulfúrico para Belgo Mineiro, Belo Horizonte, para Manas, para Uzi Minas. E assim foi. Isso aí é mais uma lição legal da gente mostrar, é que nem sempre uma mudança no mercado, que acontece a todo momento, você não pode jogar a toalha e desistir. Você tem que ir em busca de outras oportunidades. Você tem seu capital investido lá, você tem a sua empresa montada, você não vai, acabou esse cliente aqui, nossa, não, vamos procurar outras oportunidades e estar sempre atento ao mercado, né? Porque dali o mercado vai se transformando, a empresa vai se transformando, tem que ficar sempre atento, né? Tudo muda, né? Então, é aquele negócio, né? Nós aprendemos, né, que você tem que estar à frente do cliente. Então, você tem que praticamente adivinhar, né, o que o cliente precisa para você oferecer. Veja bem, se eu chegar agora numa empresa aí e falar assim, eu quero transportar para você. O cara falou, não, você pode carregar hoje. Você tem a carreta. Se você for fazer a carreta, o que vai acontecer? Você vai perder a oportunidade. Vai perder porque aquele que tem a carreta vai chegar ali e vai carregar e pronto. Isso aí a gente tem que estar muito ativo em cima daquilo. O que você oferece para o cliente, você já tem que ter. Claro. E aí veio, aí nós continuamos, a Herculano continuou trabalhando, o carro-chefe era Paraibuna de Metais, e os outros eram complemento, então chegou uma época que a gente, final de 79, início dos anos 80, nós tínhamos aí 60% aqui com a Paraibuna Metais de Juiz de Fora. Aí houve uma questão ambiental. Estourou um lago de contenção de lamas ali. Igual o que aconteceu há pouco tempo com a Vale, esse tipo de coisa. Em proporções menores, né? Não atingiu residência, mas atingiu o córrego e a lama desceu aqui dentro do córrego, atingiu o rio Paraibuna, jogou no Paraíba do Sul e chegou lá em Campos. Entendeu? A empresa foi interditada. Ela sendo interditada, o que aconteceu? 60% do faturamento nosso foi bloqueado. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí tomamos uma lição. Vamos pulverizar. Então, hoje, o que a gente faz? Quando o faturamento de um cliente atinge 12%, a gente segura. Não pode Diversificação, né? Aquele ditado antigo, né, do pessoal lá
80 anos atrás, não se deve carregar os ovos na mesma cesta. Se você dá uma trupicada, os ovos caem e quebra tudo. Exatamente. Essa é uma grande lição. Então, hoje, no nosso segmento, o maior cliente nosso representa aí de 10 a 12% do faturamento. O que interessa muito para nós e que é interessante no nossa empresa é que 45% do faturamento está resguardado em cliente abaixo de 1%. Então, isso é o chamado pulverização. E essa pulverização levou a um outro nível de também ter vários segmentos de transporte. E garante a sustentabilidade da empresa, né? Exatamente, porque você tem vários tipos de carreta, você transporta vários tipos de produto. Então, na realidade, o cavalo mecânico não para as carretas. Então, cada dia você tem vamos dizer assim, como dizia o ditado, cada dia um fresh. Um dia você tem transporte sulfúrico, um dia você tem transporte de soda, um dia você tem transporte de ácido clorídrico, um dia você tem transporte de hipoclorito. Isso aí de acordo com São Pedro, né? Que choveu muito, gasta muito produto soda. Choveu menos, gasta muito sulfúrico. E assim vai. Fora os outros produtos que a gente transporta aí, que a diversificação é muito grande, né? E assim a gente segue sobrevivendo no Brasil, que quando a gente acha que vai subir, ele cai, quando a gente acha que tá ruim, melhora e por aí vai. E assim vai, né? Então, eu sempre escutei, né? Ouvi e meu pai dizer sobre caminhão, né? Ele falava assim, o que está na mão vem de caminhão, entendeu? Isso aí hoje, quer dizer, eu escutava isso há 50 anos atrás, quando eu era criança, 60 anos, e hoje isso é um slogan já mundial. Do que está na mão vem de caminhão. Exatamente. Principalmente depois daquela greve em 2018, né? Exatamente. Que acho que foi quando o brasileiro prestou atenção no caminhão, no transporte, no caminhoneiro. Eu acho que até então a gente passava despercebido. Valorizou. E outro detalhe importante que teve aí nesses anos todos, o caminhoneiro não era profissionalizante. Ele não era profissional. A transportadora não era um ramo profissional. Você vê, tudo depende de uma empresa de transporte, muito depende do caminhoneiro, e não era o motorista, ele não era classificado. Ele foi classificado faz uns 6 anos, com a Lei 13.103, que normalizou a profissão do motorista. Tanto que antes de 2015, mais ou menos, você não via aqui no Brasil nenhuma empresa multinacional de transportes. Após essa lei, já existe bastante. Muitas empresas de fora já vieram aqui e adquiriram empresas nossas aqui. Então significa que o Brasil está evoluindo. E que lá fora as empresas são tudo homologadas, tudo certinho. E aqui o que deu balançado aí, no geral aí foi aquela greve de 3 anos atrás. O nosso setor, por se tratar de químico, já foi mais já é por natureza mais regulamentado do que os demais. Né? Bem diferente, né? Bem diferente, e eu acho que isso aí também já é eu falo por mim, né? Já é uma outra paixão, né? Por exemplo, eu acabei de dizer aqui agora que o que está na mão vem de caminhão. Então tá aqui, ó. Isso aqui veio de caminhão. Agora, o que está aqui dentro, que a gente nem imagina, para fazer um copo desse aqui, ó, foi utilizado vários tipos de caminhões. Porque aqui tem vários produtos químicos diferentes. Entendeu? É incrível quando você começa a pensar assim. Essa água, todo mundo acha, não, essa água nasceu, teve uma nascente. Realmente. Ela nasceu, um caminhão transportou ela para fazer o tratamento dela para ficar pura, igual que a gente está tomando. E aqui passou vários tipos de produtos químicos. Muitos deles a gente teve a honra de transportar em equipamentos sofisticados e perfeitos dentro da legislação. Isso é uma paixão que passa de pai para filho, né? Já deu para perceber. Né? Me fala um pouquinho. Esse ano você completa 70 anos, né?
Sua história vai quase que ali junto com a empresa. A empresa é de 48, você é de 51. Eu sei que você nem pensa em tirar o pé do acelerador, porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Mas o que você pensa do futuro da empresa, do seu futuro? Fala um pouquinho pra gente também. Eu acho que eu ainda tenho bastante quilômetros pela frente ainda. Quem está falando em Se Deus quiser. transportador, então a gente fala quilômetro, né? Eu acho que eu tenho alguns quilômetros para rodar ainda, se Deus quiser. E eu sempre penso, de certa maneira, e olho, né? Alguns homens que tiveram idade avançada, e tem alguns ainda que têm. E eu, muitas vezes, sempre gostei e gosto de conversar com esses homens, assim, vamos dizer assim. Mais experientes. Mais experientes, porque eu sempre falei, né? Mesmo em casa, você deve ter ouvido isso algumas vezes, e fala aí com o pessoal aí que talvez meia hora de conversa com um homem desse vale mais que alguns anos de faculdade. Com certeza. Entendeu? Então, eu sempre disse isso, entendeu? E volto a falar. Então, eu acredito que amanhã, né? Talvez as minhas filhas, né? Você, a Mariana, talvez os meus netos, vão poder aproveitar um pouquinho desses 10 minutos, meia hora meus aí. Eu já aproveito. Entendeu? E que isso aí possa ter alguns futuros, né? Mas sempre é bem-vindo tudo que a gente fala, porque hoje, atualmente, né? A gente usa muita coisa que nós aprendemos com meu pai, né? Você vê que a gente praticamente fala o nome dele várias vezes por dia. Então, são vários ensinamentos que ficaram marcados para sempre. Então, eu acredito que, quem sabe, eu como sucessor, né, posso deixar isso aí, um legado isso aí, de alguém lembrar de mim depois. Né? É claro. Legal. Mas eu acho que o transporte realmente é uma paixão. Né? E também, numa frase de um grande amigo nosso, né, que foi o maior fabricante de equipamentos de transporte praticamente do mundo, ele falava que quando o mundo existir, haverá comida e transporte. Isso é uma verdade. A comida precisa chegar e como que ela chega? Com o transporte. Só através do transporte. Então, mas para isso existe muita coisa a ser feita, que está sendo feito e precisa ser feito ainda. Ded, eu quero te agradecer por estar aqui. Para mim é muito importante a sua presença aqui. Foi incrível esse papo. Eu acho que pra gente conversar, se a gente fosse conversar de tudo que a gente tem para conversar, a gente ficaria aqui vários dias. Com certeza eu vou te chamar de volta aqui pra gente contar mais histórias. Você é uma inspiração para mim. Você já deixou seu legado, pelo menos para mim, falando de mim. E é uma conversa muito rica. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por trazer um pouco dessa sua riqueza e desse seu HD gigante que tem aí. Com certeza o pessoal que vai ouvir vai ficar muito feliz com isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, lembra de clicar no sininho, se inscrever no canal e curtir se você gostou. Compartilha também com quem você acha que faz sentido. Obrigado.